E eu só antes gostaria de fazer uma oração para agradecer a Deus. Eu não poderia começar esse nosso culto aqui, né? Sem agradecer a Deus pela cura do menininho, do Gabriel, daquela Amém. família que sempre participa conosco aqui, da Aline, o filhinho da Aline que estava internado no hospital, estava grave no final de semana, né? Sim. E o netinho da Valquíria. Então, eu gostaria de nós iniciarmos fazendo uma oração de agradecimento a Deus, porque Deus tirou o menininho na segunda, o Gabriel na segunda-feira, ele foi para casa, né? Deus o levou de volta para casa e Deus curou aquela vida. A situação dele estava bem crítica, mas nosso Deus é fiel. Então vamos lá. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e te agradecemos pelo dia de hoje, pelas conquistas, pelas vitórias, pelas lutas, pelas provas que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, ó Deus, pela cura do Gabriel, Senhor Deus, pela cura que o Senhor fez na vida daquela criança, pelo cuidado, pelo amor, pela tua mão poderosa, curadora, Senhor Deus, acolhendo aquela criança em seus braços. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo milagre que o Senhor fez. Obrigado pelas respostas de oração. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra diz o que é impossível para nós, é possível para Agora, ti. parcial. E nós te Eu tenho louvamos que, nesta cara. noite. Nós te Não agradecemos sei por que essa cura. letra é essa, Nós te cara. agradecemos, Senhor Deus, por essa Agora, restauração. Marcelo. E te louvamos, Senhor Deus, pela volta para casa do Gabriel. Muito Oi. obrigado por tudo, Senhor Deus. Muito obrigado pelas bênçãos. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Cada família aqui hoje representada, que o Senhor esteja visitando, tocando, restaurando, Senhor Deus, e enchendo cada um de nós com o seu doce Espírito Santo. Obrigado por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito. Obrigado pelas tuas mãos estendidas. Obrigado, porque a cada manhã, a cada dia nós sentimos o teu amor, o teu cuidado, a tua doce presença. Nós podemos sentir, Senhor Deus, experimentar o quanto o Senhor tem se preocupado conosco. Muito obrigado pelo sustento, muito obrigado pelas nossas famílias, obrigado pelas nossas crianças. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelos nossos pais. Obrigado pelos irmãos, pelos amigos. Obrigado pelo trabalho que o Senhor tem nos dado, as portas abertas. Obrigado, Deus, pelo sustento. E obrigado porque o Senhor é fiel em toda boa palavra. Se conosco, Senhor Deus, no dia de hoje. Esteja estendendo as tuas mãos nesse momento, nesses minutos que estaremos aqui juntos. Que cada irmão aqui hoje seja tocado pelo seu doce Espírito Santo. Possamos sair daqui hoje transformados pela tua presença. Porque tudo que necessitamos, nós encontramos em ti. Obrigado pela vida da Débora, Senhor Deus, que tem se esforçado tanto, tem me ajudado tanto. Senhor Deus, com esse trabalho, Senhor Deus, ela tem se dedicado e ela tem feito coisas maravilhosas. Que o Senhor esteja suprindo na vida dela aquilo que ela necessita. Que o Senhor esteja abençoando os seus sonhos, seus projetos, seu trabalho. E onde ela colocar suas mãos, haverá bênção, Senhor Deus. Obrigado pelas famílias aqui hoje presentes. Obrigado pelos irmãos que eu tanto amo, Senhor Deus. Estamos juntos, reunidos na sua doce presença. Toque a família e a casa de cada um de nós nesse instante. Se conosco nesse momento, cubra-nos com teu sangue, guarda-nos e livra-nos de todo o mal, e que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amados. Vamos lá, então, vai. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. A partir do versículo 11. Depois nós vamos dar uma olhadinha. A partir do versículo 10, vai, para a gente pegar o texto mais ou menos todo. E diz assim, Jeremias 29, versículo 10. Esse texto Deus falou comigo ontem à tarde, e eu estava orando inclusive eu estava orando pelo Gabriel, e Deus me deu esse texto. Deus falou muito em cima comigo em cima desse texto, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Diz assim, ó: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém, Jesus. Amém, amados. Não vou entrar muito na parte histórica desse texto, amados, mas vou pegar somente em alguns versículos, que nós acabamos de ler.
E eu gostaria de compartilhar com vocês assim, ó. Nós estamos vendo que a palavra de Deus nos revela que os pensamentos de Deus, eles são pensamentos de paz, de bênção, de prosperidade, de cura, né? Deus está sempre pensando em nos abençoar. Deus está sempre pensando. A palavra de Deus diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam, né? Deus nos ama tanto. E a palavra, ele confirma isso aqui quando ele diz que eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Ele confirma o que ele tem pensado de nós. Apesar de tantas coisas que nós muitas vezes não fazemos, não buscamos, não damos tempo para Deus operar, né? Até eu falava com a Valquíria, eu falava no final de semana, às vezes Deus nos faz parar na marra. Às vezes o Senhor nos faz ficar em casa na marra, porque Ele quer falar conosco e nós não paramos, não temos tempo, dizemos que não podemos isso, temos que trabalhar, que não temos tempo para ouvir Deus falar. Mas Deus, Ele quer sempre falar conosco. E Deus fala conosco nesse texto, quando Ele vai dizendo aqui que aquele povo de Israel foi levado para a Babilônia, e eu quero falar algumas coisas com vocês, quando Ele diz aqui no versículo, a partir do versículo 5, que ele diz assim, edificai casas e habitai, plantai jardins, né, e comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos, né, e filhas, né, dê as suas mulheres para os homens, para os maridos da Babilônia, e as vossas filhas, maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos, né, diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. É engraçado como Deus age. Em alguns momentos, Deus ele tirou Israel rapidamente do lugar onde tinha sido levado cativo. E agora aqui nós vemos a palavra de Deus dizendo para aquele povo permanecer na Babilônia. E diz aqui a palavra de Deus que ele voltaria a visitar Israel ainda na Babilônia depois de 70 anos. É engraçado como Deus age e muitas vezes nós não compreendemos o trabalhar de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos o agir de Deus. E nós vamos percebendo na palavra, e aqui o texto nos revela que Deus, ele opera aonde ele quiser. E Deus fala aqui ao povo de Israel que eles deveriam ficar ali naquele lugar, e ali suas filhas deviam se casar, seus filhos deviam se casar. Ele usa aqui a palavra que eles não devessem diminuir. E você e eu muitas vezes sabemos o que significa isso. Às vezes, quando estamos passando por provas, por lutas, por dificuldades, por momentos que Deus quer falar conosco, nós nos sentimos diminuídos, pequenos, apequenados. E Deus diz isso, não vos diminuais. Ao contrário, ele diz aqui, procurai a paz da cidade. Ou seja, aonde você colocar a sola dos seus pés, ali será abençoado. Aonde você pisar, haverá paz. Aonde você estiver, Deus vai abençoar. Não importa. O que nós percebemos é que, se nós estivermos no lugar onde Deus colocar, Deus vai nos abençoar, independentemente do lugar. Por que eu estou dizendo isso? Que ele diz assim para nós aqui, orai por ela, orai pela cidade de vocês, orai pelo país, orai pela nação, orai pelo lugar onde vocês estão, orai pelo trabalho que vocês têm, orai para que vocês possam viver em paz, para que vocês possam ser abençoados, porque se tiver paz na cidade, no país, no estado, você e eu seremos abençoados também. Tirando isso, amados, nós percebemos que Deus, ele trabalha conosco muitas vezes e várias vezes em lugares que nós não queremos estar, mas era lá que Deus estava tratando com este povo. Deus poderia tirar o povo da Babilônia? Poderia. Como tirou do Egito? Poderia. Deus pode fazer qualquer coisa, a qualquer momento, mas Deus, ele trabalha e tem sua maneira de trabalhar, a sua maneira de agir, a sua maneira de fazer as coisas, que muitas vezes não compreendemos. Por que Deus vai deixar um povo por 70 anos ali? Mas tudo tem um propósito de Deus. Nós sabemos que o que Deus fez naquela Babilônia, como Deus agiu na vida daqueles homens, como Deus agiu na vida daqueles reis da Babilônia, como Deus lá na frente veio usar do profeta Daniel, como Deus lá na frente veio usar Sadraque, Mesaque e Abidnego, como Deus vem mostrar lá na frente o quanto Ele é poderoso para fazer mais nas nossas vidas. Ainda que você não entenda o que você está passando, o que eu passo, o que nós passamos, ainda que muitas vezes nós questionamos algumas coisas de Deus, a palavra de Deus nos revela que a fé dos eleitos, ela é diferente da fé daqueles que estão lá fora. Porque a fé dos eleitos, ela exige movimento. Ela exige que você saia do seu lugar, ela exige que você saia do seu conforto, ela exige que você dê um passo, ela exige que você creia naquilo que Deus tem falado, e era isso que estava acontecendo aqui com o povo de Israel. A fé dos eleitos, e Deus está dizendo, despertando aquele povo
dizendo o seguinte: olha, não se sintam pequenos, ao contrário, multiplicai-vos, vossos filhos, vossas filhas. Né? Ele vai dizendo lá que eu vou visitar vocês novamente depois de 70 anos, era promessa. Sabemos que quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus ele fala com você, Ele vai cumprir. E Deus é tão poderoso, amados. Nós pegamos o texto de Jeremias 29, não temos tempo para olhar todo o texto, mas você percebe que Deus ele se preocupa com o que está acontecendo no presente, Deus cuida lá do passado, Deus cuida do futuro, Deus olha todas as coisas, Ele prepara todas as coisas. Nós não conhecemos os planos de Deus, mas Ele conhece lá na frente. Ele conhece o nosso caminho, Ele conhece o dia de amanhã, Ele conhece as coisas. E Ele, então, faz uma promessa, porque Deus é um Deus de aliança, um Deus de pacto. Ele diz dele mesmo, os meus pensamentos, e eu confirmo isso, diz a palavra de Deus, são pensamentos de coisas boas. Deus não se alegra em permitir que coisa aconteça conosco. Deus não se alegra, né, em que coisas más aconteçam conosco. Não, a palavra de Deus diz aqui, ele fala isso. E pensamentos de paz e não de mal. Deus tem pensamentos de paz, Deus tem pensamentos de amor, Deus tem pensamentos de te abençoar, Deus quer estar perto de você e de mim, Deus quer estar perto da tua vida, Deus quer te abençoar de tal maneira. Você vai ver que Deus ele usa palavras, né, fortes, porque Ele é um Deus forte, porque Ele é um Deus que nos chama, e Ele estava chamando o povo aqui de volta, dizendo, olha, e depois que passaram os 70 anos, aí vem o texto nosso, então diz o versículo 12, então vocês me invocarão. Invocar significa uma súplica. Invocar significa nós precisamos de um milagre naquele momento, naquele exato momento. O invocar significa que você não vai abrir mão, e você, muitas vezes, e eu passamos por momentos, e o Senhor diz, lembra, vamos, né? Lembrai-me, talvez que tem um texto que diz, versículo diz isso, trazer a memória, trazer a minha memória, aquilo que eu tenho falado com vocês, aquilo que eu prometi. Não no sentido que Deus se esquece, no sentido que Deus quer que você se lembre. Porque ele diz aqui que passados 70 anos eu virei para estar com vocês. E passados 70 anos ele está dizendo, vocês então me invocarão. E ele diz três verbos aqui. Invocar, vocês ireis, orareis, e eu que vos ouvirei. Três coisas nós temos que fazer. Invocar, ir até Deus e orar. Depois de quanto tempo? Depois de 70 anos. Está dizendo a palavra de Deus aqui. Era promessa. E nós sabemos que lá na frente, Daniel percebe isso. Daniel, esse texto chega nas mãos de Daniel, e Daniel, então, começa a invocar a Deus. Por quê, amados? Porque havia uma promessa. Muitas vezes nós estamos estacionados, parados, né? Estamos entristecidos, ficamos preocupados com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, e eu vejo as pessoas preocupadas, e nós estamos com a promessa de Deus, e Deus dizendo, eu tenho coisas boas para você, eu quero te abençoar, mas eu preciso que você saia do lugar, eu preciso que você se lembre da minha promessa, eu preciso que você lembre-se daquilo que eu falei ao teu coração, eu preciso que você bata na porta, que invoque, saia do lugar. Falávamos na semana passada e falávamos ali que o lugar do cristão não é em casa, o lugar do cristão é onde? Na igreja. O lugar do cristão não é discutindo, o lugar do cristão é estar louvando a Deus. O lugar do cristão não é se envolver com as coisas deste mundo, o lugar do cristão é estar se envolvendo com as coisas espirituais, porque nós somos de um Deus espiritual, nós somos de uma linhagem sacerdotal, nós pertencemos a uma linhagem abençoada, uma linhagem onde a palavra de Deus diz que eu sou o pão da vida, e o pão que nós comemos é o pão espiritual, é o alimento espiritual que nós necessitamos. Três coisas eu quero que você coloque no teu coração. Nós temos que invocar, nós temos que ir, nós temos que orar. Para quê? Para que Ele possa nos ouvir, para que Ele possa nos escutar. É promessa do Senhor nas nossas vidas. No versículo 13, ele diz, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando é que nós nos encontraremos com Deus, amados? É quando nós buscarmos de todo o nosso quê? Coração. Não é uma simples oração, mas é nós nos colocarmos na posição. Falávamos na semana passada que nós temos que estar no lugar certo, na hora certa, para receber aquilo que Deus quer fazer. Nós temos que estar na posição que Deus nos coloca. Independentemente se eles estavam na Babilônia, independentemente se eles estavam em Jerusalém, Deus estava dizendo, vocês vão ser abençoados aí, se vocês crerem naquilo que eu estou falando.
Eu vou abençoar vocês se vocês também andarem nas promessas que eu tenho dado a vocês. E a promessa aqui era essa: invocar, bater. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Então, quando que nós vamos nos encontrar? Quando nós o buscarmos. Como? De que maneira? De todo o nosso coração. O mundo, muitas vezes, faz as suas orações, as suas rezas, seus pedidos, mas não busca com desejo. Deus está falando aqui de um desejo além de qualquer coisa, além das nossas forças. De um desejo espiritual de alcançar aquilo que Deus está falando. E Deus não fala somente de bênçãos materiais, porque eu vejo hoje as pessoas buscando bênçãos materiais e ficar rico. Deus está falando de buscar a sua presença. É quando você o conhece, é quando você o busca, é quando você bate na porta, é quando você invoca o nome dele. A Bíblia diz aqui que nós o encontraremos, é quando você vai com desejo, quando você necessita de um milagre, muitas vezes, e nós temos necessidade de um milagre, nós temos necessidade de um trabalhar de Deus, um agir de Deus, um operar de Deus. O mundo está ruindo, a estrutura está ruindo, as coisas estão como estão porque nós paramos de buscar, de ler, de permanecer. Os jovens não leem mais a Bíblia. Eu falo com muitos jovens, eles nem sabem quem é Jesus Cristo de Nazaré, eles nem sabem por que Jesus veio à Terra, eles nem sabem por que Jesus desceu do céu. Muitas pessoas não estão buscando a vontade de Deus, muitas pessoas estão simplesmente querendo fazer os seus próprios projetos, os seus caminhos, e Deus tem um caminho aqui. Havia uma promessa com o povo de Israel e há uma promessa nas nossas vidas. Ele disse, quando estava indo para o Pai, eu voltarei para buscar vocês. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou voltar. Eu vou fazer morada, mas irei voltar. E nós estamos muitas vezes esperando, e o Senhor está dizendo para nós, comece a bater na porta, comece a invocar. É tempo da igreja sair do lugar que nós estamos muitas vezes cômodos, tranquilos, nos nossos pensamentos, nas nossas teorias, nas coisas que muitas vezes nós achamos interessantes. E Deus está dizendo, sai do teu lugar e vem bater na porta, vem me buscar. Versículo 14, ele diz que quando nós fizermos isso, ele será o quê? Ele será achado. E esse achar Deus não é tão fácil como nós pensamos, amados. Porque muitas pessoas querem e não conseguem. Você se lembra que algumas pessoas disseram, Jesus, deixe-me seguir contigo. Jesus disse, volta para tua casa e cuida dos seus. Esse achar Deus não é uma coisa tão simples. Esse achar Deus envolve muitas coisas, e envolve um chamado, uma eleição, um querer de Deus, um agir de Deus, um trabalhar de Deus. E a oportunidade que Deus tem nos dado a cada dia Deus tem nos dado a oportunidade de nos aproximarmos diante dele e falar, Senhor, eis-me aqui, que tu queres comigo. Muitas vezes ficamos preocupados com tantas coisas do dia a dia e não paramos para buscar, invocar, clamar, bater, não paramos para ir até a presença de Deus. Quantos momentos durante o dia você clama a Deus? Quantos momentos durante o dia nós invocamos a Deus? Quantos momentos durante o dia nós realmente queremos nos encontrar com Cristo, com Deus? E Deus está aqui dizendo para nós, porque eu bem sei os pensamentos que tenho por vocês, eu bem sei os pensamentos que tenho por vós, porque Deus te ama, Deus quer te amar, Deus quer te abençoar, Deus quer te tocar nesta noite, Deus quer fazer um milagre na tua vida, Deus quer te sustentar, como tem nos sustentado, Deus tem feito coisas tremendas, amados. Eu vejo essa passagem de Jeremias aqui na Babilônia, eu vejo o quanto Deus tem nos abençoado nos dias de hoje, eu vejo o quanto nós estamos cercados por tantas coisas ruins, tantas coisas que estão ruindo, uma sociedade que está sem Deus, e Deus tem nos colocado de pé, e sabe por quê? Porque Deus tem um pacto contigo. Deus firmou uma aliança com você e comigo que não pode ser quebrada. Deus firmou uma aliança na cruz do Calvário que é eterna. E Ele está dizendo, e nos lembrando aqui, que se nós irmos até Ele, e isso fazia o povo de Israel quando eles saíam, Moisés saía para ir até o templo, o lugar de adoração, ele saía para se encontrar com Deus. Em alguns textos diz que o povo inteiro ficava olhando Moisés passar e ir se encontrar com o Senhor na tenda. Porque o ir encontrar-se com Deus não é tão fácil. Nós podemos dizer, mas pastor, eu oro toda hora, eu passo o dia orando. Esse encontrar-se com Deus não é como nós imaginamos. O encontrar-se com Deus é um tremendo milagre, é uma bênção de Deus. Você se lembra que quando Moisés voltou daquele encontro com Deus, a palavra de Deus diz que o rosto de Moisés brilhava.
O Senhor diz na sua palavra que quando Moisés, o povo não podia olhar para o rosto de Moisés, porque tamanho do brilho. O encontrar-se com Deus leva a mudança de vida. O encontrar-se com Deus leva a nascer de novo. O encontrar-se com Deus leva a você e eu sermos cheios do Espírito Santo. O encontrar-se com Deus faz você se movimentar naquilo que Deus quer fazer na tua vida. O encontrar com Deus leva você a dar um passo de fé e de vitória, porque a palavra de Deus nos revela que o medo faz você ficar paralisado, inerte, mas a fé faz você se movimentar. A fé faz você dar um passo. E Deus estava dizendo aqui para Jeremias, nesse texto, vocês não fiquem desanimados, não sintam-se menores, desprestigiados, abatidos, porque eu estou com vocês. Mas algumas coisas eles tinham que fazer, eles tinham que orar para ter paz. Eles tinham que estar orando, intercedendo, clamando. E passados 70 anos, diz a palavra de Deus que o Senhor voltaria a visitá-los. Quando? Quando eles começassem a invocar. E por que Deus, estou falando conosco nesta noite, com os irmãos, amigos que estão aqui hoje, é que nós temos que começar a invocar a volta de Jesus Cristo. Nós temos que começar a invocar aquilo que Jesus prometeu. A palavra de Deus diz que nós deveríamos começar a clamar e invocá-lo. A palavra do Senhor diz que nós precisamos estar clamando pela volta de Jesus, pela volta do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, amados. Nós precisamos começar a pedir a Deus que venha nos visitar, sem a qual nós não teremos forças para continuar, sem a qual nós não teremos como prosseguir, amados. Nós não podemos ficar aquém das expectativas. Eu estava lendo um texto ontem, lá dizia que nós somos os herdeiros daquilo que Deus fez, e co-herdeiros de Cristo. Nós pertencemos a Deus. E tudo que ele fez, amados, ele deixou para nós. E tudo que ele fez, ele prometeu para nós. E tudo que ele deixou e conquistou, ele deixou para nós. E muitas vezes eu me pergunto, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou em nossas mãos? O que temos feito com a palavra, com o nome dele, com aquilo que ele tem colocado nas nossas vidas? O nosso desafio hoje é sermos exatamente aquilo que Deus falou que nós seríamos. E você é filho, e a palavra de Deus diz que ele nos chama de herdeiros, ele nos chama de filhos, ele chama você de amado, ele te ama, os pensamentos dele são coisas tremendas na tua vida, os pensamentos dele é de estar contigo, comigo, o pensamento dele é estar na igreja, o pensamento dele são coisas boas, amados. E ele fica triste, se entristece, o Espírito Santo entristece quando nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. E quantas vezes nós queremos duvidar, e quantas vezes nós paramos, e quantas vezes você vê pessoas dizendo, será que Deus pode preparar uma mesa farta no meio do deserto? Como está escrito no Salmo. Será que Deus pode fazer da minha vida? Será que Deus pode fazer na tua vida aquilo que Deus colocou? E você que está aqui hoje, nós que estamos reunidos aqui em poucas pessoas, nós podemos analisar nossas vidas e podemos pensar um pouco, o que eu tenho feito para agradar ao meu Deus? O que eu tenho feito para ser um instrumento nas mãos de Deus? Qual tem sido a minha atitude? Quanto tempo nós perdemos uma televisão e quanto tempo nós gastamos com Deus? Quanto tempo nós gastamos em coisas lá do mundo, as coisas que estão lá fora, e quanto tempo nós gastamos e permanecemos buscando, lendo a Deus, e buscando a Deus, e orando a Deus. Eu vejo pessoas dizendo, pastor, eu não aguento orar mais que 5, 10 minutos. Por quê? Porque nós paramos de crer na palavra de Deus, porque nós iniciamos o texto dessa noite dizendo que a fé dos eleitos é diferente da fé daqueles que estão lá fora. A fé do eleito de Deus, a fé dos eleitos faz você se movimentar em direção a Deus. Ele diz aqui que nós deveríamos ir até Ele. Oh, amados, Deus está chamando você nesta noite para ir até o Pai. Deus está chamando você e eu nesta noite para irmos até a presença dEle. Deus tem nos chamado para irmos até o Santo dos Santos. Deus tem nos chamado porque você necessita de um milagre, de um toque do Espírito Santo. E talvez você e eu estamos tão aquém do agir de Deus, do trabalhar de Deus, das expectativas de Deus. A promessa foi lançada, a condição foi dada. O que está faltando? É nós tomarmos a posição de verdadeiros adoradores. Um verdadeiro adorador não adora somente quando as coisas vão bem. O verdadeiro adorador, como disse o salmista Davi, todos os dias eu te louvarei com os meus lábios. Todos os dias eu cantarei ao Senhor, ainda que eu não tenha.
Todos os dias eu poderei cantar ao meu Deus, porque sei, disse Paulo, que Deus tem uma promessa de vitória na minha vida. Paulo poderia passar, e podia passar por todas as provas, assim como Jeremias foi um homem de dor, um homem que viu Jerusalém muitas vezes sendo assolada, e assolada por Deus, porque às vezes Deus tem que tratar conosco, porque às vezes Deus tem que nos ensinar, amados. Deus quer tirar você e eu daquilo que não é de Deus, daquilo que não é do seu caminho, aquilo que não é da sua palavra. O salmista diz que nós deveríamos amar essa palavra, comer esta palavra, e andar nesta palavra, e permanecer nesta palavra. João 15, 7 diz lá que se nós permanecermos nele, ele vai nos abençoar. E nós precisamos sair e irmos até onde ele está, amados. E o Espírito Santo quer estar te abençoando, o Espírito Santo quer estar te enchendo, o Espírito Santo quer estar fazendo milagres na tua vida. O Espírito Santo quer estar te sustentando todos os dias. O Espírito Santo está pronto para estar contigo no seu trabalho, onde você estiver, talvez onde você está, o ambiente, eu não sei, talvez muitas vezes onde Deus coloca você, é como se fosse uma Babilônia, mas Deus está dizendo, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, porque é a promessa do Senhor na tua vida. Porque ele disse aqui que depois de 70 anos ele voltaria. Quanto tempo já faz que você está esperando uma bênção de Deus? Quanto tempo faz que nós estamos esperando uma promessa de Deus? Quanto tempo faz que algumas pessoas estão esperando por um toque do Espírito Santo? E o Senhor está dizendo para você, eis-me aqui, filho, eu estou contigo. Eu te amo, meus pensamentos são pensamentos bons, de amor, de bênção, de fidelidade. Ele quer estar contigo. Senhor, nós também queremos estar contigo. A tua palavra nos revela, Senhor Deus, que muitas vezes nós precisamos passar por alguns caminhos que desconhecemos. Precisamos passar por caminhos apertados, tortuosos, para que possamos sair dali aprovados. Espírito Santo, nós te convidamos nesta noite. Vem estar abençoando muitos que estão aqui hoje, muitas famílias que estão aqui hoje. Nós necessitamos disso. Não se esqueça, Senhor Deus, das tuas promessas. Não te esqueça, Senhor Deus, das tuas palavras. Não te esqueça, Senhor Deus, daquilo que o Senhor prometeu a nós. Lembra-te, Senhor Deus, de todas as tuas palavras, porque hoje nós ouvimos que o Senhor tem planos de bênçãos para nós. Senhor, estamos aqui hoje para pedir ao Senhor, tome as nossas vidas em tuas mãos, que seja feita a tua vontade, que haja em nós um cântico de vitória, que haja em nós, Senhor Deus, um cântico novo em nossos lábios, que possamos, Senhor Deus, em todas as coisas, reverenciá-lo e amá-lo, glorificá-lo e bendizê-lo, porque grande és tu, porque não há um Deus como tu, porque o Senhor é rei acima de todas as coisas, o Senhor cura, o Senhor sara, o Senhor transforma, o Senhor chora conosco quando estamos chorando, o Senhor nos conforta quando precisamos de conforto, o Senhor nos pega no colo quando necessitamos passar por águas profundas. Senhor, eu peço a Ti nesta noite que esta simples palavra possa entrar no coração de cada um de nós e que a Tua presença venha encher os corações de um pai, deste pai que está ouvindo, desta mãe que está clamando, desse filho que está aqui hoje, Senhor Deus. Nós necessitamos, na nossa casa, na nossa família, pessoas precisam ser tocadas de tal maneira. Espírito Santo, lembra-te da tua promessa, porque como o Senhor fez em Jerusalém, lá na Babilônia, com Jeremias, com aquele povo de Israel, o Senhor quer fazer conosco nos últimos dias. Volta, Jesus, volta, Senhor Deus, vem visitar a tua igreja, vem visitar o teu povo, vem nos visitar nesta noite, vem nos despertar de qualquer sonolência. Abra os nossos olhos para que possamos ver aquilo que o Senhor está fazendo, que possamos olhar além das montanhas, além das dificuldades, além das nossas necessidades. Abre os olhos de cada um, eu oro nesta noite, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua glória resplandeça em nossas vidas, a tua justiça resplandeça em nossas vidas, para que possamos ser cartas vivas em tuas mãos. Senhor, eu oro nesta noite, desperta-nos em nome de Jesus, como o Senhor fez com aquele povo, que possamos sim ter uma nação em paz, uma nação abençoada, um povo abençoado, porque nós somos o povo da promessa, nós temos uma promessa tua, Senhor. Volta-te, Senhor, volta-te, Senhor, volta-te a me visitar, volta a tocar aquele que está longe de ti, Senhor, aquele que em algum momento se esqueceu de ti ou se desviou. Senhor, obrigado por tudo, obrigado por esta noite, obrigado por estarmos juntos, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, e em nome de Jesus, abençoe cada vida, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga. Senhor, abençoe nossas famílias, abençoe, Senhor Deus, cada um de nós nesta noite, porque nós necessitamos de um toque do Teu Espírito Santo nas nossas vidas.
Sê conosco, Senhor Deus. Sela-nos com teu Espírito Santo. Sela cada um de nós com tua palavra nesta noite. Sela-nos em nome de Jesus. E que seja feita a tua vontade, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.